Bom dia a todos meus amigos internautas aqui do Meio-Dia e Meia com Marcos Augusto. Eu estou aqui com Dona Maria de Lourdes, ela é do São Roque dos Macacos, zona rural. Agora, Dona Maria de Lourdes sofre de pressão alta, né? E hoje, Dia Internacional de Combate à Pressão Alta, a senhora tem que idade, Dona Maria? Tenho 77 anos. 77 anos. Há muito tempo que a senhora sofre esse problema? É muito tempo. A senhora toma remédio todo dia? Remédio todo dia. Remédio controlado para pressão. Para pressão. O que a senhora sente quando está com pressão alta? A senhora percebe quando está com pressão alta? Sinto dor de cabeça, dor na nuca e fico tonta. Dor de cabeça, dor na nuca e fica tonta? É. Aí tem que tomar medicamento todo dia? Todo dia. A pressão chega a quanto, mais ou menos, Dona Maria? 16 chega... Chega a 16, 17, mais ou menos? Chega. Já chegou a 17 já? Já. Aí a senhora tem que tomar esse remédio para não ter um problema maior, um derrame, um problema. Isso mesmo. Pois é. E aí vive com esse remédio todo dia? É, todo dia. E a alimentação? A senhora melhorou a alimentação? A alimentação é verduras, arroz, Mais regrada, frango, né? peixe. É. Peixe, frango. É. Dona Maria, obrigado por essa entrevista aqui. A gente agradece, viu? Um grande abraço para a senhora. Obrigado. Sou hipertenso há uns 25, 30 anos aqui, já sou hipertenso. E é controlado através da medicação. Através da medicação. Atividade física, vai levando, assim vai levando. O senhor mora onde? Eu moro em São Benedito. E aí o senhor tem que idade? Tenho 72 anos, Toma medicamento todo dia? todo santo dia. Para controlar a hipertensão. E controlar, porque senão Você chegou a quanto mais ou menos, senhor? a minha hipertensão chega a 13, 14, não é uma pressão exagerada, mas eu tenho que tomar o compromisso para manter a pressão sob controle. Estamos aqui com o Dr. Evaldo de Almeida Rosa, cardiologista, e hoje, Dia Internacional de Combate à Hipertensão, Dr. Evaldo. É um mal silencioso, não é isso? Bom dia. Bom dia, Marcos. É um prazer estar falando com você, com a equipe do Voz da Bahia. Olhe, por que a gente combate a hipertensão? Primeira coisa é isso, né? Quando a gente faz algo, a gente tem que saber por quê. Por que a gente combate a hipertensão? Né? Hoje, a principal causa de mortalidade, ou seja, o que mais mata no mundo inteiro, são as doenças cardiovasculares. Mais mata no mundo inteiro? No mundo inteiro. E o que causa sequela também, que a gente chama de morbidade, que a pessoa fica impossibilitada para trabalhar, também são as doenças cardiovasculares. E a pressão alta, ou seja, a hipertensão arterial, é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. Por isso, a importância de se diagnosticar e de se tratar adequadamente a pressão alta. Muito bem. Doutor Evaldo, a pressão alta, 12/8, o pessoal tem o costume de dizer, é normal? Olha, É normal ou a 13/9 é normal? Como é que o senhor analisa a pressão do seu paciente quando ele chega até o senhor? Olha, a primeira coisa para a gente entender é que a pressão arterial ela tem um ritmo circadiano. O que significa circadiano? Ela varia durante o dia, né? Então, a pressão não é apenas uma medida de pressão, né, que faz, na maioria das vezes, não é uma única medida que faz o diagnóstico, é você observar como é que o comportamento dessa pressão durante as 24 horas, o comportamento em mais de uma visita ao consultório, porque às vezes um paciente, só o fato dele chegar no consultório, cerca de 20% a 30% das pessoas já elevam a pressão pelo fato de estar junto a um profissional de saúde, é o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco. Então, Hipertensão do jaleco branco. Hipertensão do jaleco branco. Então, tem uma série de nuances no diagnóstico de hipertensão arterial, né? Eu estou falando aí de algumas nuances. A nuance do que nós chamamos de hipertensão do jaleco branco, só em estar próximo a um profissional de saúde, a pressão se eleva. Situações de medir a pressão depois de um esforço físico, o cigarro, isso altera a pressão também. Ou, às vezes, você está com vontade no sanitário e está prendendo ali e vai medir a pressão, isso também altera a pressão arterial. Então, tem nuances importantes antes de se fazer o diagnóstico de hipertensão. Quer dizer que até o rapaz que está com o xixi apertado, a bexiga apertada, pode estar subindo a pressão?
Pode. Troina mesmo estava falando aqui, está filmando a gente aqui, que está com vontade de sanitário, com certeza. Se medir a pressão dele agora e medir depois que ele for ao sanitário, vai haver uma diferença. Vai haver uma diferença. Agora, doutor Evaldo, uma coisa que é necessário cada cidadão identificar é ir no médico, né? Procurar um cardiologista, procurar se informar melhor, porque é uma doença, como a gente falou antes, silenciosa mesmo, né? Silenciosa, e veja que nós precisamos prevenir as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam e que mais causam sequelas no mundo inteiro. Aqui em Santo Antônio, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer parte do mundo. E nós, para combater isso, precisamos combater os fatores de risco. O cigarro, Alimentação gordurosa. alimentação, tratar adequadamente o diabetes, controlar a pressão arterial, combater o sedentarismo. E a pressão arterial é o principal fator de risco. Por isso é importante que a pessoa acompanhe, controle adequadamente sua pressão arterial, para que a gente evite um dano maior no futuro. A avaliação que o senhor faz aqui é interessante. O pessoal que está em casa e quer saber se a pressão está elevada, tem gente que diz que tem muita dor na nuca, dor de cabeça, a mão fica cheia de formigamento. Isso também é indicação de pressão alta ou não? Pode ser ou não? Olhe, na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes, ou melhor dizendo, na grande maioria das vezes, a pressão arterial, a hipertensão arterial, ela é assintomática. Pode haver sintomas, mas sintomas nos casos das emergências hipertensivas. Mas esse negócio da pessoa estar com a pressão de 14, 15 e dizer que está com dor na nuca, dor de cabeça, não tem nada a ver com a pressão. Às vezes é a própria dor de cabeça que está elevando a pressão, não é a pressão que está elevando a dor de cabeça, Então, a gente precisa desmistificar algumas coisas que as pessoas colocam e fica de olho. Doeu a nuca, doeu aqui, a pressão está alta. Não tem nada a ver. A pressão arterial, na grande maioria das vezes, ela é silenciosa, na grande maioria das vezes não tem sintoma, e a gente precisa tratar e ter esse cuidado, porque quando você está com a dor no dente, você vai logo cuidar do dente. Mas quando é uma coisa que não está doendo, a pessoa facilita, né? Doutor Evaldo, essa pergunta não pode deixar de fazer, essa última pergunta, porque tem muita gente que diz o seguinte: o cara que vai comer um cozido meio-dia, o cara come cozido, e aí, meu amigo, vai fazer o sexo depois, né? Vai fazer sexo depois. Aí pode levar a pressão e dar um derrame. O cara comeu cozido e vai fazer sexo, pode dar um derrame no cidadão, dar uma parada cardíaca. Tem gente que corre o risco também, na hora de comer o cozido, vai comer um cozido, um prato mais cheio, mais rechonchudo, dá um problema muito sério depois? Olha, Marcos, o que é que acontece quando a gente se alimenta? É necessário um maior aporte de sangue para o sistema digestivo, para o intestino, para essa região. Então, se você se alimenta com a comida mais gordurosa, teoricamente, entre aspas, com a comida mais forte, você precisa de um maior aporte de sangue. Por isso que quando você, às vezes... Está vendo, Troina? Eu falei. Quando você se alimenta com a comida mais gordurosa e que faz alguma atividade física, você se sente mal. O ato sexual é uma atividade física. Aumenta a pressão. O ato sexual é uma atividade física, então aumenta a pressão, aumenta a demanda também de sangue. Então, não é recomendável, independente de ser cozido ou não cozido, né? Agora, tudo tem as maneiras e tem o bom senso, é não exagerar, nem no cozido, nem no ato sexual. Doutor Evaldo, eu quero agradecer a sua participação aqui, deixar aqui os microfones à sua disposição. O pessoal precisa procurar, brincadeiras à parte, mas eu creio que você precisa procurar um cardiologista, um médico, para saber como é que está a sua pressão, seus batimentos cardíacos, já que é uma incidência que mais mata no mundo e que preocupa bastante a todos nós, né? A gente quer agradecer mais uma vez essa atenção do doutor Evaldo Rosa e deixar os microfones à sua disposição aqui, doutor. Olha, Marcos, eu quero aproveitar, finalizando, para chamar a atenção da população a necessidade da gente prevenir. Observe que todos nós que estamos, eu aqui, você, a sua equipe, todos que estão interagindo com a gente, ouvindo, acessando nesse momento, conhece alguém ou sabe da história de alguém que morreu subitamente. A pessoa estava boa, poucos instantes, antes e depois cai e morreu, ou seja, teve uma morte súbita. Na grande maioria das vezes, são as doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa prevenir morte súbita,
precisa prevenir as sequelas de um AVC, precisa prevenir um AVC. E para isso só tem uma maneira, é se cuidar, é se cuidar. Às vezes a pessoa acha que não tem tempo de se cuidar, que não pode se cuidar, aí vem um problema desse e a pessoa vai ter todo o tempo na eternidade. Então, é importante que realmente a gente se cuide para prevenir as doenças cardiovasculares. E o controle à hipertensão arterial é muito importante, eu diria que é fundamental para isso. Muito bem. Doutor Evaldo Rosa aqui no 12:30.